Eu fico bastante feliz e com bastante temor, porque não é fácil vir aqui na frente e trazer uma palavra para a igreja, porque graças a Deus essa igreja aqui, ela é uma igreja de palavra. Todas as quarta-feiras que eu tive a oportunidade de vir, eu saí daqui alimentado, porque quem veio aqui na frente, aleluia, trouxe exatamente o que a igreja precisa, que é libertação, é crer em Jesus, é crer no Pai, é saber que vocês não estão sós, vocês estão, aleluia, debaixo das mãos poderosas de Jesus, aleluia. E eu queria aqui, irmãos, nervoso como sempre, graças a Deus, é assim que é bom, porque vim para cá e vim de qualquer maneira, não vai voltar mais, aleluia. Eu queria aqui em Filipenses 6, irmãos, aleluia, já queria começar aqui a partir do versículo, no capítulo 2, do versículo 5, aleluia. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na condição de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aleluia. Aqui, meus irmãos, nós vemos um Cristo na sua pura essência, porque entre a descida entre Cristo e Satanás, a gente vemos a grande diferença. Satanás era um ser superior, aleluia, mas ele quis ser como Deus. E Jesus, sendo um ser superior, quis vir como criatura. Essa humildade e essa condição de querer ser servo, o fazia ser um servo com excelência, ou seja, um servo com S maiúsculo. Aleluia, porque na primeira carta de João, João fala que Jesus ele veio para desfazer as obras de quem foi expulso. Aleluia, você cair é um ato involuntário, mas você descer é um ato voluntário. E Cristo quis vir por mim e por você, porque Ele sabia que somente através de nossas forças nós não venceríamos o inimigo, porque o inimigo ele é sujo, ele é mentiroso, ele é traiçoeiro e ele engana. Quando a gente vai ver, irmãos, a gente já está, aleluia, totalmente na lama, e você se levantar, aleluia, da lama é difícil, se você não tiver uma cobertura espiritual, se você não tiver ali alguém, como o pastor José Carlos falou, aquele que te estendeu as mãos. Você se lembra de quem foi que levou para você a palavra de Jesus? Amém, tem gente que é de berço evangélico, mas a maioria não é de berço evangélico. A maioria daqui, como eu, tinha um coração duro, igual pedra, não queria saber nada de Jesus. Jesus para a gente era um ser estranho, mas deixa eu te falar, Ele morreu foi por mim e por você. Ele deu a sua vida por mim e por você. Cada gota daquele sangue, cada chicotada, cada arranhão, cada zombação, aleluia, é esse servo com S maiúsculo. Certa vez, uns discípulos, irmãos, para você ver como é que Jesus, ele jamais perderá uma oportunidade de fisgar o teu coração. Certa vez, os discípulos armaram uma espécie de pensão para Jesus. Quem já ouviu falar da história da mulher Ciro-fenícia? Aleluia. Era eu. Aquela mulher era você. Era eu e você, gentia. Não era nem digno de ouvir a voz de Jesus. Jesus, esse servo aqui, ó.
E aquela mulher vem, e ao saber, era um dia, vamos supor, que segundo alguns teólogos dizem, irmãos, era um dia de, os discípulos falaram assim, Senhor, vai ser um dia de folga do Senhor, tá? O Senhor pode ficar à vontade assim, porque Jesus não tinha nada. Tudo de Jesus, aleluia, era emprestado ou de alguma forma, porque nada era dele. Ele tinha glória, aleluia, lá em cima ele era despojado de glória, aleluia, mas aqui na terra, ele era só um servo. E aí aqui fala, né, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aquela mulher, ao saber que Jesus estava ali dentro, ela falou, Jesus está aí? Aleluia. Jesus está aí? Eita, Jesus, é agora. Jesus está aí, né? Eu quero falar com ele. Jesus, aleluia, poderia falar com os seus discípulos. Não, vocês falaram que era meio-dia de folga, libera ela aí, vai lá. Leva alguma coisa para ela, vê o que ela quer, fala uma meia dúzia de palavras. Mas Jesus era um servo com um S maiúsculo. Aleluia. E esse sentimento aqui aflora quando Jesus olha para mim e para você. Um pecador, aleluia, que está querendo falar com ele. E Jesus vem ao encontro daquela mulher. O que tu quer? Aí aquela mulher fala, eu quero uma bênção. Ela tinha deixado em casa uma serva ou uma filha. Há essa pequena divergência. Aleluia, mas Jesus fala para ela, tem nada para você aqui não. Jesus, mas aí a gente vai entender depois o que Jesus quer. E aquela mulher insiste mais uma vez, aleluia, eu e você, irmãos, é eu e você, mesmo sendo crente, é eu e você bater na porta de Jesus todos os dias, porque nós precisamos dele. Aleluia, mas tem hora que Cristo vai fazer um pequeno silêncio para ver até onde vai a tua vontade. E aí muitas das vezes a gente desiste. Tem gente que orou semana passada e agora simplesmente já esqueceu e não está nem aí. E Jesus estava prestes a te dar a bênção, mas ele só ficou em silêncio um pouquinho, mas você já desistiu, meu Deus. E Jesus, e aquela mulher fala de novo, ô Jesus, eu preciso de uma bênção. Jesus fala, eu, aleluia, não vim para você. Dá outra palavra dura para aquela mulher. Aleluia, mas aí ela começa a entrar, aleluia, aonde Jesus quer chegar. Eu acredito até que os discípulos estavam ali observando, porque se tinha uma coisa de bom nos discípulos é que eles não perdiam a oportunidade de aprender um pouquinho com Jesus. E aquela mulher insiste mais uma vez. E Jesus fala, eu, aleluia, vim para o povo de Israel. Você no momento é como se fosse um cachorro. Está na palavra. Aquela mulher poderia muito bem, naquele momento, jogar tudo para o alto. E fala, cachorro, como é que é? O que é isso? Vocês estão vendo aí? Me chamou de cachorro. Aleluia. Mas o texto vai terminar dizendo que aquela mulher se prostra. Aleluia. Ela se prostra, irmãos. Hoje em dia, irmãos, se nós não buscarmos com todas as nossas forças, se nós não, aleluia, estivermos querendo mais do que Deus, isso é impossível, porque Ele nos amou tanto, aleluia, que Ele deu o seu, aleluia, único filho. E aqui a palavra fala que se Jesus descesse a anjo, ele já estava sendo humilhado. Porque anjo ainda é um ser insignificante perto do nosso Criador. Nosso Criador é o Criador, anjo ainda é criatura. Mas a Bíblia fala que ele se humilhou para parecer igual eu e você. Isso foi uma humilhação para Jesus. Uma humilhação. Mas ele, aleluia, voluntariamente, aleluia,
Porque Deus não obrigou, o Pai não falou, você vai ter que ir. Tem um hino que fala que Deus que mandou Jesus. Não, a Bíblia fala que foi voluntariamente. Ele falou, Pai, eu estou aqui, manda eu, aleluia, eu vou consertar a obra. Eu vou consertar aquilo que foi quebrado, aquele elo que foi quebrado, Jesus, aleluia, eu vou porque eu quero ir voluntariamente. A obra do Senhor é voluntária. Você precisa querer a presença de Jesus, aleluia, porque Ele quer a tua adoração, aleluia, voluntariamente. Ele quer o teu coração, aleluia, voluntariamente. E ali Jesus, quando aquela mulher se prostra e fala assim, Senhor, se for de ti, até as migalhas que caem da mesa, aleluia, os cachorrinhos vão comer, aleluia, e se for uma migalha do Senhor, eu quero, porque eu sei que o que vem de ti é bênção e nunca é maldição. Mas preciso foi que aquela mulher insistisse. Aleluia, eu estou 2 anos orando por uma benção e eu não vou desistir até Jesus liberar. Nem que Ele traga à existência o que nem existe ainda. Aleluia, mas quando Ele vê o teu coração, aleluia, na presença dEle, clamando quando ninguém está vendo, oh glória, tu pensa que Deus, aleluia, não tem visto, aleluia, quando ninguém te vê, oh glória, aleluia, tu pensa que Ele não tem visto as suas lágrimas? Tu pensa, aleluia, que, aleluia, Ele sabe que tu não é fariseu? Ele sabe, aleluia, que tu não é daquela que fica aqui na frente, aleluia, chamando a atenção de um outro, aleluia. Ele gosta daqueles que, aleluia, é lá na intimidade, aonde ninguém quer, porque muitos querem, aleluia, os holofotes, aleluia. Sabe por quê? Muitos querem a glória, achando que a glória é popstar. Quem lembra de Isaías? Aleluia. Quem lembra do profeta Isaías, quando contemplou, aleluia, o trono de Jesus, aleluia. O que aconteceu com o profeta Isaías? Porque tem gente que pensa que a glória, ela... Não, irmãos, ô glória, quem é de oração, quem é de intercessão, sabe o que a glória de Deus faz, aleluia, com o pecador, eu e você. Ela nos joga no chão, ela nos humilha, porque nós conhecemos o nosso lugar, e o nosso lugar perante Cristo é, aleluia, de joelhos, aleluia, clamando, aleluia, oh Deus, é aqui mesmo que eu quero ficar, Pai, é aqui que é o meu esconderijo. E o profeta Isaías, quando olha, aleluia, o que ele faz? Ai de mim, eita Jesus, ai de mim que sou pecador, aleluia, com os lábios sujos, impuros, volta de mim tem a boca mais suja ainda do que a minha. Porque é isso que a glória de Deus faz. A glória do Senhor nos coloca exatamente no nosso lugar. E quando você se humilha, e quando você, aleluia, exalta Ele do jeito certo, como o profeta Isaías fez, o que Jesus faz? Anjo, ô anjo, vai lá no meu altar, anjo, pega uma brasa, anjo, toca na boca do profeta, anjo, e o profeta que falava palavrão vai começar a profetizar. O profeta que outrora, aleluia, ficava no meio das conversações, aleluia, ele vai começar a se separar. Aqui não é lugar para mim, aqui eu já não vou ficar mais, eu vou andar com quem tem algo para me oferecer, aleluia. É a presença de Jesus nas nossas vidas, e essa presença nos faz ter
o mesmo sentimento que ele tem. Aleluia! Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus, aleluia, assim como foi naquela mulher na Cirofenícia, ele não perdia oportunidades. Porque Jesus, aleluia, ele fala, aleluia, o que eu não falo. Quando Jesus fala, aleluia, é diferente do que quando o amado irmão Jefferson fala. Quando o pastor fala, aleluia, é diferente de quando Jesus fala. Aleluia, porque quando Jesus fala, aleluia, são palavras, aleluias, que vai de encontro à tua vida e vai te chacoalhar e vai te colocar, aleluia, exatamente na posição que Ele quer. Aleluia. Quer ver um outro exemplo da presença de Jesus que eu gosto? Aleluia. Existia 2 endemoniados e em outras traduções vai dizer que era apenas um endemoniado, mas eu gosto disso porque, aleluia, Jesus era impactante. Jesus, aleluia, ele era sensacional quando ele não, aleluia, ele não brincava, quando ele queria, aleluia, pegar o teu coração para ele. E a Bíblia fala que existia 1 ou 2, vamos botar que é 2 endemoniados, os endemoniados de Gadara, os irmãos conhecem com certeza, aleluia. Mas olha só que interessante, aleluia, aqueles homens eram tão violentos naquela possessão demoníaca, que, aleluia, ninguém queria passar, nem que seja na rua, e eles já viviam afastados, cemitérios, olha que coisa nojenta, viviam em cemitérios, em catatumbas, mas eles eram violentíssimos, e os homens aleluia, vou nem passar perto, mas Jesus, aleluia, tinha um sentimento, aleluia, que era, vamos dizer, era diferente do meu. Eu, talvez, irmão Jefferson, eu vou passar lá nada, não vou lá não, eles são violentos, aleluia, endemoniados, sujos, aleluia, esse é o sentimento, aleluia, do irmão Jefferson, vamos dizer, aleluia, que não teve um encontro com Deus, mas o sentimento que Jesus tinha, Jesus falou, eu vou passar lá, e a Bíblia vai nos dizer que, aleluia, ao avistar Jesus, aleluia, ainda distante, aleluia, aqueles endemoniados já se prostraram diante, aleluia, do rei. Que tu queres com nós, Jesus? Aleluia, Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus falou, eu vim aqui, aleluia, te expulsar. Saia imediatamente da vida desses homens. Porque Jesus tinha um amor, aleluia, e um sentimento, aleluia, que eu estou precisando. Porque eu preciso ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aleluia. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quer ver esse sentimento? Aleluia. Que conversão linda. Nicodemos, olha quando ele teve encontro com esse Jesus que, aleluia, não abria a mão de ninguém. Nicodemos era um homem estudado, era uma autoridade, aleluia, vinha em todos os cultos, se podemos trazer para os dias de hoje. Nicodemos não faltava uma reunião, aleluia, conhecia a Bíblia, lia ela 3 vezes ao dia, aleluia. Mas quando ele encontrou Jesus, aleluia, todo o conhecimento dele, aleluia. Nicodemos, necessário é você nascer de novo. Que choque de realidade. Não faltava um culto, aleluia,
não faltava um culto, aleluia, estava sempre ali presente, aleluia, mas, aleluia, ainda faltava, aleluia, ter o mesmo sentimento que Jesus tinha. Aleluia, trazendo para os nossos dias, aleluia, é algo calma aí, eu estou tendo esse mesmo sentimento que Jesus tinha? Aleluia, está faltando o que para mim ter o mesmo sentimento? Está faltando mais Jesus aí dentro, aleluia, está faltando mais amor, está faltando mais humildade, está faltando, aleluia, mais palavra, está faltando mais sinceridade. Então é o que eu preciso, então bota dentro do teu coração, aleluia, coloca dentro do teu coração e bota ele para queimar mais uma vez, como ele já queimou outrora, não é verdade? Aleluia, tu não orava mais do que ora hoje? Aleluia, se tu colocar o mesmo sentimento aí dentro, tu vai voltar a orar. Aleluia, se tu hoje ora só 10, 15, 20 minutos, se tu colocar este sentimento, tu vai voltar a orar 1 hora, por que não? Você vai voltar a ler a palavra, por que não? Aleluia, tu vai voltar a interceder pela vida dos outros, por que não? Vai, porque dentro desse teu coraçãozinho vai entrar o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Oh glória, aleluia, 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 oh meu Deus, não teve nem introdução, não teve nada, aleluia, a igreja já estava, aleluia, interligada já, aleluia, não teve nem introdução, mas glória a Deus, Jesus faz do jeito que Ele quer, aleluia, Ele pega, Ele faz, porque Ele é o dono, nós somos, aleluia, os servos, e nós queremos ser, aleluia, um servo como Jesus foi, aleluia, mas para isso, precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, Jesus. Irmãos, nós precisamos nos preparar porque nós não sabemos os dias que há de vir. Nós podemos observar o quanto, aleluia, o mundo pode ficar caótico. Até o nosso Brasil agora está na mira de grandes coisas que podem vir e vai afetar, aleluia, a nossa vida. E se nós, aleluia, não, aleluia, colocarmos verdadeiramente ou um pouco mais, aleluia, de Cristo dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro, aleluia, do nosso coração, estamos fadados, aleluia, daqui a pouco tropeçar e não conseguir se levantar. Por isso, aleluia, nós precisamos dar crédito à palavra do Senhor. Precisamos, aleluia, aleluia, dar crédito ao verdadeiro cristão que nós devemos nos espelhar no homem que está ao nosso lado, mas nós temos homens de Deus, aleluia, em nosso redor. Nós temos homens de Deus em que nós podemos acreditar que se ele, aleluia, profetizar, aleluia, eu tenho que levantar a minha mão e tenho que agarrar, aleluia, e crer, aleluia, que o que está saindo da boca do irmãozinho que está ali em cima, ali profetizando, aleluia, está vindo do alto, porque tem muitos homens aí, muito cheios de nada. Há muitos homens aí fora, irmãos, aleluia, que parece um balão. Um balão é cheio de quê? De ar. Ah, é nada. Cheio de nada, ganhando 80, 100 mil reais por pregação. Que, irmãos, Jesus não tinha nada, irmãos. Jesus, ele fala
Certa vez um jovem veio até ele, eu vou te seguir. Ele falou, meu filho, nem venha atrás de mim. Nem venha, porque me seguir não tem lucro. Se está vindo com segundas intenções, achando que vai adquirir riquezas, já tira teu cavalinho da chuva, nem vem que não tem. Aleluia, e esse é o evangelho, tá? O evangelho verdadeiro não é um evangelho em que você vem e volta com o bolso cheio. Ao contrário, o pouquinho que você tem, você ainda traz, joga no altar e sai dando glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus, aleluia, Ele não engana ninguém. E Jesus não era diferente. Jesus não tinha nada. Mas, aleluia, aquele que vinha até ele, de maneira nenhuma voltava como chegou. Ele sempre tinha a palavra boa. Quer ver aleluia, olha só como é que o Espírito Santo faz. Certa vez, aleluia, a palavra fala assim mesmo, raposas se reuniu e antes da conversão de Nicodemos até estava presente, mas até ali ele já estava, aleluia, Jesus já estava falando no coração dele mesmo à distância, mas as raposas se reuniu e falou assim, vai lá prender Jesus, vai lá que a gente está aqui, olha, aleluia, vai lá prender Jesus, ele vai, fiquei sabendo que ele está numa sinagoga ali, onde você vê uma muvuca é onde ele está, aleluia, olha só, aleluia. O homem foi prender Jesus, o soldado. Aleluia. Vai lá pegar ele. Pois bem, a Bíblia fala que aquele soldado chegou, sentou, ouviu a palavra, deu glória, levantou a mão, sentou de novo, recebeu a bênção apostólica e voltou por meio das raposas, chegou lá, aleluia, cadê ele? Tu não trouxe ele não, rapaz? É aquele assim, aquele diferente. Eu sei quem é ele, é que o homem prega demais. Eu logo sabia quem era ele, eu cheguei lá, eu estava lá, eu vi, é que o homem fala coisas, aleluia, que eu nunca ouvi. Nunca ouvi ninguém falar como aquele homem falava. Ele falava coisas, aleluias. Aleluia, como Jesus tem palavras de vida. Como Jesus tem palavras de vida eternas, palavras que te levanta, palavras que renova esse teu coração, que às vezes chegou aqui cansado, mas eu profetizo que ele vai sair daqui muito leve. Vai sair daqui leve e rejuvenescido. É possível? Claro que é. Aleluia, Jesus renova as pernas cansadas, Jesus renova a coluna que às vezes está meio torta, aleluia, na presença do Senhor, o profeta libera a palavra, aleluia, e tudo vai se endireitar. Oh, glória a Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, aleluia, que nem os inimigos ele abria a mão de profetizar, nem os inimigos ele abria a mão, não vai sair daqui sem bênção não, tu vem me prender, tu vai sair daqui regozijante, você vai sair daqui querendo você vai sair daqui querendo a minha presença, querer ficar do meu lado, querer andar comigo, virar um soldado de Jesus. Se nós tivermos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, você vai voltar, aleluia, aos velhos tempos, aleluia, você vai voltar, você crê, aleluia, um dia você orou, um dia você profetizou, um dia você era jovem e era cheio da presença do Senhor. Por que não, aleluia, depois da idade,
vier uma porção dobrada sobre a tua vida, uma porção dobrada, oh glória, eu vou profetizar. Quem for crente e quiser, aleluia, eu vou profetizar que o Espírito Santo do Senhor possa derramar uma vez mais a porção dobrada sobre a tua vida, aleluia, glória, glória a Deus, aleluia. Tem de hoje, a partir de agora, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Oh glória, como eu sou obediente, aleluia, como eu sou obediente, já deu minha hora, eu vou ficando por aqui, mas eu deixo, aleluia, aos amados irmãos, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, aleluia. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.